Artistas, flocos de neve esculpidos à mão, únicos, inconfundíveis, juntos, caem lentamente e transformam paisagens comuns em verdadeiras obras de arte. Viver com intensidade, perseguir seus sonhos com paixão. Quando falamos de artistas, notadamente daqueles que marcaram seu nome no cenário social, essas são algumas das características que neles podemos vislumbrar. Com esse trecho da crônica do filme Elis, do meu livro Cartas aos Cinéfilos, eu dou boas-vindas a todos vocês no programa de hoje da Cabine do Filme. A Cabine do Filme do podcast Rabiscos é um programa que eu tenho muito orgulho e muita honra de fazer, e o tema de hoje está muito especial. Eu vou falar com vocês sobre cinebiografias, algumas musicais, outras não. Então, fique ligado que metade desse programa vai falar de cinebiografias musicais, outra metade vai falar de cinebiografias não musicais, mas todas são igualmente imperdíveis e muito, muito especiais. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que estão aqui nesse programa, ouvindo, curtindo, dando palpites, mandando sugestões. É um programa que é feito com muito carinho toda semana para vocês. E eu queria agradecer esse carinho todo, devolver para vocês em dobro, mandando um beijo muito especial para algumas pessoas, alguns amigos que sempre me dão feedback, me mandam mensagem, comentando sobre os episódios, agregando, trazendo sugestões. Então, hoje, meu muito obrigada vai para todos vocês que escutam, mas principalmente para o Tadeu, que me cedeu esse espaço, que edita os programas de uma forma, assim, brilhante, que é um amigo muito querido e muito talentoso. Para as minhas amigas Fer e Darline, que estão ali comigo quase diariamente, também me dando feedback, também falando sobre os episódios, comentando. Para o André, meu amigo e novo parceiro agora de trabalho na Tabla. O Roberto também, que já esteve nesse podcast, estará aqui mais vezes. O episódio 2 de anime está chegando, assim como outros episódios especiais que a gente está organizando para vocês. Quero agradecer também a minha amiga Liz, que também já esteve 2 vezes aqui nesse podcast, que ouve, que comenta, que está sempre muito empolgada com os temas. Agradecer o Valber, que também sempre vem com muitas sugestões legais. E a Lulu, minha amiga querida, que em breve vocês vão ouvir por aqui. Então, meu muito obrigada e meu beijo grande para essas pessoas tão especiais que me ajudam a ver que eu estou no caminho certo, que eu não estou falando sozinha aqui, que vocês estão me ouvindo. Eu comecei o programa de hoje com um trecho da biografia da Elis Regina. Foi um filme que me surpreendeu bastante, inclusive por isso que a crônica está no meu livro. E ela entra nessa característica de cinebiografia que não é necessariamente musical. É uma classificação que eu estou trazendo, tá? Para mim, existe uma separação. Mesmo que seja Primeiro, o que é uma cinebiografia? Não é um documentário, certo? O documentário, ele é, digamos assim, não ficção, né? Apesar de ter a visão do diretor, da pessoa que está criando aquele tema, né? Está trazendo aquela visão, ele não tem tanta ficção. A cinebiografia, ela tem um elemento de ficção. Para começar, você vai escolher a vida de alguém que vai retratar nos cinemas, que seja uma vida, assim, incrível, impressionante, cheia de altos e baixos, porque senão, que motivo teria para você retratar isso no cinema, né? Só que você pegar uma vida inteira e trazer ela em 1h30, 2 horas e pouco, é muito pouco. É claro que vão ter muitos cortes no que aconteceu na vida daquela pessoa. É claro que você vai ter uma visão parcial do que aconteceu, você vai escolher um momento, você vai escolher uma visão daquilo. Então, é muito difícil fazer cinebiografia, e sempre, por isso também que elas são sempre tem alguém que critica a escolha do diretor, porque, né, nunca vai ser perfeito. E existem as cinebiografias que são 100% musicadas, então eles transformam a vida daquela, às vezes a pessoa é um músico mesmo, um cantor, um artista, e o filme é feito em formato musical. Outras vezes não, ele é contado como um filme que tem alguns elementos musicais, principalmente se a pessoa foi um artista, um cantor, um músico, mas ele não é um musical. A música, ela entra na história em alguns momentos. E também existem os filmes que são inspirados em fatos reais, mas não são diretamente biografias. Então, existem muitos filmes que eles colocam lá, inspirados em fatos reais, então a parte ficcional é muito maior do que a parte real. Existe uma enormidade de filmes cinebiográficos, filmes escritos pela própria pessoa, ou dirigidos, ou, né, produzidos pela própria pessoa, pela própria família, ou às vezes feitos por terceiros.
E eu fiz uma lista aqui, eu fiz uma seleção de alguns filmes que eu vi, que me tocaram, que tem curiosidades, bastidores e momentos interessantes para a gente conversar sobre. Porque também não adianta aqui ficar fazendo uma lista de filmes que eu acho legal, e sem explicar o porquê e sem trazer alguma coisa diferente para vocês. Então, começando só para exemplificar, que eu falei da Elis, o filme da Elis é a Elis Regina, todo mundo sabe, ela foi uma cantora. Ela viveu numa época muito conturbada no nosso país, né? Por sinal, qual não é, mas enfim. Então, o filme traz esses vários elementos e traz algumas músicas da Elis Regina, mas ele não é um musical. Ele mostra muito o lado dela. O que eu gosto muito é a vida dela, mas o que eu gosto muito desse tipo de biografia é que traz os lados negativos da pessoa, digamos assim, os baixos da pessoa. Não é um filme só que glorifica, porque uma biografia não é só uma celebração, né? Ela quer mostrar que aquela pessoa era uma pessoa como qualquer outra. Era uma pessoa que tinha seus altos, era uma pessoa que tinha seus baixos, que foi controversa, e a Elis foi essa pessoa. E esse filme com a Andréa Horta, um filme nacional, inclusive eu já vou começar pelos outros filmes nacionais, que eu acho que são imperdíveis também, fazendo aqui um adendo. Hoje a minha dica de filmes serão todos os filmes que eu vou citar, tá? Não vai ter um filme específico no final. Eu vou fazer um resumo depois para vocês, caso se percam no meio da minha fala, de todos os filmes que eu vou citar hoje. E eu comecei pela Elis, comecei com esse trecho falando do Flocos de Neve Esculpidos à Mão, porque para mim é isso, você escolhe a vida de uma pessoa para retratar uma pessoa, para retratar no cinema, tem que ser uma pessoa cuja vida tem alguma relevância, tem alguma identificação com quem vai assistir. Eu vou até ler o finalzinho da crônica, que eu acho que ela diz muito com as outras que eu vou falar. O que esses grandes artistas nos ensinam é que não podemos ter medo de quem somos, de ser quem somos, de assumir o que queremos para a nossa vida e lutar por isso. Aceitar que as coisas são imutáveis não faz parte do artista, ele mesmo uma metamorfose ambulante. O que essas cinebiografias nos mostram é que, apesar das dificuldades, vale a pena vivermos a vida que queremos, desde que de forma justa, honesta e verdadeira. Então, convido-o a buscar sua paixão e a segui-la, a ser um pouquinho mais artista e a deixar-se transformar também em um belo floco de neve. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que esses filmes nos trazem. Eles nos incentivam a ser quem nós somos e a errar, a tentar. Mostrar que nós não precisamos ser perfeitos, que uma vida perfeita, uma vida cheia de filtros, né? Não é uma vida verdadeira, não é uma vida que nos completa. Então, falei da Elis, eu tenho que falar também do filme da Hebe, que é um filme com a Andréa Horta, Andréa Beltrão, que é um filme muito legal. Eu assisti, teve uma série, né? Depois que eles fizeram a série do filme. A Hebe Camargo foi uma mulher incrível também, uma mulher forte, batalhadora, verdadeira. Eu acho muito legal essas cinebiografias também, que nos mostram outros lados, porque a gente às vezes conheceu aquela pessoa durante um tempo da nossa vida, e a gente conhece fragmentos de quem ela foi, e esses filmes normalmente eles trazem outro lado, mesmo que não seja todos os lados, como eu falei, é meio que impossível. Mas a Hebe foi uma mulher maravilhosa, esse filme é legal, é forte, é um filme brasileiro, é um filme que exalta as mulheres. A gente tem que parar de ter medo de filme brasileiro, inclusive. Inclusive, quero mandar um alô para o Márcio, do Cinema com Crítico, que eu estou participando do Clube do Crítico esse mês, e ele fez um post essa semana falando de alguns filmes nacionais que estão na Netflix, quer dizer, tem fácil acesso, e que tem pouquíssimo, as pessoas não conhecem, eu digo isso me incluindo também. A gente não busca, não vai atrás também pela certo preconceito que a gente tem com o cinema nacional, ou acha que é difícil de encontrar, e tem muito filme legal, muito filme bom, muita personalidade, muita gente incrível aqui do nosso país, e filmes muito bem feitos. Então eu citei a Elis, eu citei a Hebe, tenho que falar do filme da Nise, que também está no meu livro Cartas aos Cinéfilos, porque a Nise da Silveira foi uma mulher, assim, maravilhosa. É uma Glória Pires que interpreta um papel, uma mulher sensível, uma mulher forte, trabalhou nela, ela trabalhou com arte, a reabilitação através da arte, uma coisa incrível, assim, um filme sensível, um filme bonito, que vale a pena ser visto. Além da Nise, eu também quero falar do filme então esses três são três mulheres maravilhosas, a Elis, a Hebe e a Nise. O filme do Cazuza, que eu vou citar para vocês, é um filme que já entra na questão do músico, né? O Cazuza era músico, o Cazuza era cantor, e completamente controverso. Então, é claro que o filme traz uma fração do que foi a vida dele, porém, ele teve uma voz muito específica. O Cazuza é uma voz que você ouve, você sabe que é o Cazuza. Então, não tinha como não usar a voz dele no filme.
Então, o Cazuza, apesar de uma interpretação maravilhosa do Daniel de Oliveira, ele é totalmente dublado. Quer dizer, o Daniel de Oliveira dubla, as músicas são músicas do Cazuza mesmo cantando, e teve participação da mãe dele, da família dele na produção do filme, então eles tentaram deixar de uma forma mais leve, né, apesar que o filme eu acho que demonstra bastante os baixos da vida dele. É um filme muito interessante, e ele tem mais músicas, porque o Cazuza era um músico, mas na minha concepção não chega a ser um musical, não tem grandes números, né, não tem como seria um musical, aquela coisa que para tudo, entra um monte de gente dançando, um monte de gente cantando junto. Tem as músicas do Cazuza para embalar a história. Nesse aspecto, entra aqui o polêmico Bohemian Rhapsody, que é o filme do Queen, é o famoso filme do Queen, que também é a mesma situação do Cazuza. O Freddie Mercury tinha uma voz muito distinguível, assim, não tem como você ouvir a voz do Freddie Mercury sem saber que é dele. Então não tinha como dublar, não tinha como alguém cantar, né? Não dava. O filme foi produzido pelo resto da banda, né? A banda que sobreviveu, o Brian May e o outro que daqui a pouco eu lembro o nome. Então é um filme que tem uma visão parcial, só que não é uma visão de terceiros sobre ele, né? Muita gente critica o filme por causa da edição, porque na verdade não seria uma sucessão de cenas digamos assim, de musicais, né, é um filme também que ele dublou, mas o Rami fez todas as cenas, né, os dentes ele ficou com os dentes do Freddie Mercury, inclusive com a dentadura lá do filme, eles recriaram cenas inteiras, então o show que tem no Rio de Janeiro, ali no final, no Rio de Janeiro não, aquele show que tem no final da Live Aid, de 87, 88, é exatamente igual, você tem esse show, você colocar no YouTube, você vai ver que eles recriaram tudo, o ângulo da câmera e tal, então eles procuraram ser bem fiéis em alguns momentos. O Freddie Mercury também teve uma vida bem conturbada, altos e baixos. Quando eu falo baixos, normalmente é droga, é bebida, é momentos de depressão, muito difíceis das pessoas, e no filme do Freddie Mercury, nesse filme do Queen, do Bohemian Rhapsody, eles fizeram tudo isso numa música só. Eles contaram todo esse lado ruim, digamos assim, numa música. Então, esse filme é bem criticado. Inclusive, a atuação do Rami foi criticada por ser estereotipada em alguns momentos, mas daí já entra a questão do Oscar, né? O Rami ganhou o Oscar por esse filme. Porque o que acontece? Quando um ator, ele se transforma numa pessoa de verdade, o trabalho que ele faz é muito mais complexo. Ele tem que fazer toda uma pesquisa muito, muito minuciosa de trejeitos, de movimentos, de forma de falar. Então, a academia, né, a academia do Oscar reconhece muito isso e privilegia muito isso. Então, muitos atores ganharam seu primeiro Oscar, ou um Oscar, por papéis reais. Normalmente por pessoas reais ou quando eles mudam muito a característica de quem eles são. Então, por exemplo, o Christian Bale, ele emagrece muito, engorda muito, então, quando a pessoa muda muito o jeito dela ser, eles também são muito bem cotados para o Oscar. E vocês vão ver essa lista que eu trouxe aqui, que vários atores ganharam ou concorreram ao Oscar por filmes cinebiográficos, não necessariamente musicais, não necessariamente eles cantaram as músicas, mas a academia sempre destaca esse tipo de atuação. Pausa para água. O Bohemian Rhapsody é um filme que eu gosto, por exemplo. Por quê? Porque eu gosto muito das músicas do Queen, eu gosto muito da forma como o filme vai sendo contado. Mas, de fato, é um roteiro raso. Eles pegam alguns personagens, claro, como toda cinebiografia, você não pode você contar uma vida inteira da pessoa. Mas ali eles pegaram alguns personagens e uniram um personagem só, diminuíram o tempo da história. E, para mim, isso não atrapalhou. Mas, como eu disse, é um filme muito criticado. Assim como um outro musical, que esse sim já é um musical, com cenas grandiosas, né, com figurinos e tal, que é O Rei do Show. O Rei do Show é aquele filme do Hugh Jackman, que demorou um tempão para sair, e faz e vai e volta. E ele é um filme baseado nessa história real do Rei do Show, que o nome do filme é The Greatest Showman. O nome da pessoa como é o nome dele? Phineas Taylor Barnum, P.T. Barnum. Ele foi uma das primeiras pessoas que difundiu o circo. Só que era aquela coisa, né? O circo, na época, era o circo das aberrações, entre muitas aspas. Ele pegava pessoas que eram diferentes e meio que expunha. Existem histórias muito pesadas sobre essa pessoa, né? Que ele já judiava, né? Das pessoas ali do circo, que elas ficavam presas, que elas trabalhavam demais.
que não tinha nenhuma compensação, que era meio que uma coisa bem exploratória. O filme já não traz esse lado, já foi um filme que foi totalmente pro lado musical, um filme inteiramente cantado pelos atores, o Hugh Jackman e todos os outros atores que cantam, tem a Zendaya, tem o Zac Efron, né, do High School Musical, as cenas são muito bonitas, são muito coloridas, mas tem essa questão, que teria sido eles teriam fantasiado, floreado uma história que de fundo é muito horrível. Então tem gente que não gosta do filme por essa razão. Todas as músicas do Rei do Show são originais, então eles pegaram uma história real, então na verdade é uma cinebiografia mais ou menos, né, eles pegaram a figura real do P.T. Barnum e fizeram toda uma história musicada, né, um filme bonito, com altos e baixos, e mostrando que todo mundo veio ajudá-lo, que ele era uma pessoa preocupada com o próximo. A gente não sabe até que ponto isso é real. Eu vejo o filme como 100% ficção, nem tanto como uma cinebiografia, apesar deles usarem o nome e a história da pessoa real. Daí me lembro, e eu venho para esse filme que eu acho que é um filme, assim, incrível, que é o Rocketman. O Rocketman é a cinebiografia do Elton John. O Elton John, tal qual o Freddie Mercury, também teve uma vida conturbada, os dois eram homossexuais, quer dizer, o Elton John ainda é, né, casado, com filho, bem feliz da vida, diz ele que recuperado, né, do álcool, das drogas, mas esse filme é incrível por alguns motivos. Primeiro, foi o próprio Elton John que produziu e escolheu o ator que interpretar ele, que era o Taron Egerton. Ai, meu Deus, é o ator do Kingsman. Aquele menino, que aconteceu? Ele cantou uma música do Elton John naquele filme dos animais, que ele é um gorila, ele canta a música daqueles animais, que ele canta a música do Elton John. O Elton John ficou sabendo, gostou dele, e depois, o Elton John fez uma participação no Kingsman 2, que por sinal é um filme assim, péssimo, na minha opinião, não precisa assistir, viu? Só estou comentando. E ele conheceu o Taron e chamou o Taron para fazer o filme, depois de alguns testes e tal. E o Taron ficou na casa do Elton John, lá em Londres, se não me engano, ficou lá um tempo, leu todos os diários do Elton John, conversou com ele, conversou com o marido, com a família, para entender o que foi o Elton John, quem ele era nesse período que o filme conta, porque o Rocketman conta mais ou menos a infância dele até o início, durante toda essa época down, que ele passou ali viciado em drogas e tal, e termina meio que no momento que ele está começando a ficar bem, digamos assim, né? Ele passa pelos momentos controversos, que é o que realmente dá uma história para filme. O Elton John quis que ele cantasse, então ele não dubla o Elton John, porque também o Elton John tem uma voz muito específica, né? Então teria que ter feito como Cazuza ou como o próprio filme do Bohemian Rhapsody, que eles dublaram os atores, né? O Cazuza, a voz original do Cazuza e do Freddie Mercury. Porém, como eu já vi algumas entrevistas deles falando sobre o filme, o próprio Elton John falou que ele não queria que ele copiasse o Elton John, mas colocasse ele próprio na música. Então, as músicas são interpretadas pelo Taron, trazem a interpretação, não só a questão, né, de cantar, porque as músicas nesse filme, elas entram em momentos específicos, é como se fosse, como o filme do Mamma Mia, que eles pegaram as músicas do ABBA e construíram uma narrativa em cima das músicas, para fazer o musical, e depois que virou o filme. O Rocketman é mais ou menos assim também, as músicas vão entrando em momentos-chave da história, que a letra entra no que eles estão querendo dizer, e o incrível da parceria do Elton John, do filme do Elton John, né, do Rocketman, é que ele compõe a melodia, a letra do filme, das músicas, né, elas eram escritas, e ainda são, ele utiliza algumas letras de outros compositores, mas na sua grande maioria, do Bernie Taupin, ai meu Deus, interpretado pelo Jamie Bell, ele que escrevia as letras, e dava para o Elton John, ainda dá, né, isso ainda existe, e o Elton John faz a melodia dessas músicas, o que é muito diferente do costume da indústria musical. Normalmente você faz a melodia e coloca a letra depois, né, e ali não, é o contrário, ele tem a letra, ele entrega a letra para o Elton John, que faz a música. Inclusive a cena que ele escreve Your Song é assim, em minutos, o Elton John compõe a melodia em cima da letra, e diz que foi assim mesmo, que o Elton John compôs super rápido em cima de uma letra que já estava pronta. E o legal desse filme é que eles dão esse destaque para a letra, a gente entende a letra, e eles mudam, às vezes, um pouco o ritmo e tal, para entrar na história, e a história tem grandes números musicais, transições de cena. Eu acho um filme muito bonito, muito colorido, muito vivo. Tem uma cena que ele tá tocando no piano, e as pessoas meio que começam a flutuar, assim, com a sensação que ele tá ali
quando ele está no auge da música, então ele passa muito o sentimento do Elton John naqueles momentos. Claro, podem dizer que o filme foi, né, deixaram mais leve e tudo, mas não podemos esquecer que não é documentário. Sempre tem um elemento de ficção, e além de mostrar quem foram aquelas pessoas, os filmes querem mexer nas emoções de quem está assistindo, querem provocar emoções, né? Eu sempre choro em algumas partes desses musicais, porque para mim sempre pega, né? Mas eu que sou viciada em musical. Rocketman, assim como o Rei do Show, o Bohemian Rhapsody, são filmes mais musicais mesmo, toca música durante o filme. Saindo um pouco do Rocketman, né, vamos falar do Johnny June, que é a história do Johnny Cash. E o filme que o nosso queridíssimo Coringa, né, o Joaquin Phoenix, e foi o filme que deu o Oscar para Reese Witherspoon, que faz o June Carter, que foi a mulher dele. O Johnny Cash teve também seus momentos de altos e baixos, teve depressão durante muito tempo, bebia muito, né? Eu falo para vocês, todas essas coisas que eu estou trazendo para vocês é coisas que eu leio e estudo, porque eu adoro cinebiografias e acabo o filme, eu sempre vou ver o que realmente aconteceu, o que não aconteceu, vou comparar. Eu adoro saber como é que a ficção trabalha com esses aspectos da realidade, porque no fundo sempre tudo é uma grande ficção, né? A forma como a gente vê a verdade, os trechos que a gente vê. E o Johnny June é um filme muito legal, é um drama, tá? Porque a vida do Johnny Cash realmente era mais dramática, foi uma vida difícil. A June Carter ficou do lado dele durante muito tempo, ela cantou com ele durante um período dele, ela era casada, ela se separou, depois casou com ele. Então é um filme muito bonito, traz algumas músicas deles, obviamente, mas ele tem momentos específicos, não é um musical. As músicas entram na história à medida que eles estão fazendo shows e tal. A música do Folsom Prison, né, quando ele canta na prisão, tem umas cenas muito icônicas, assim. E a Reese Witherspoon ganhou o Oscar por esse filme, foi muito merecido, na minha opinião. Assim como o Johnny June, tem o filme da Billie Holiday, que eu comentei com vocês alguns episódios que eu indiquei, né? Estados Unidos versus Billie Holiday. A Billie Holiday também foi uma cantora muito controversa, porque ela era uma cantora negra, uma mulher negra no sul dos Estados Unidos, que denunciava, fazia músicas de protesto e denúncia de como os negros estavam sendo atacados e mortos naquela época. Naquela época, entre muitas aspas, porque, né, ainda continuam sendo atacados e mortos, mas enfim. E ela tinha uma música chamada Strange Fruit, que contava como era que os negros eram torturados, pendurados, mortos e queimados. Assim, a música ia contando mais ou menos isso. E os Estados Unidos, o governo, o FBI, não queria que ela cantasse, não queria que ela denunciasse o que realmente estava acontecendo no Sul, para as pessoas do Sul e do Norte. Então, eles começaram uma perseguição em cima dela. Se ela cantasse essa música no show, ela era presa na hora. Então, esse filme, ele é muito forte, porque essa música ela só vai cantar no fim do filme mesmo. Então, a gente passa o filme inteiro sem saber o que ela realmente estava dizendo. E quando ela efetivamente canta a música, é muito chocante. Esse filme retrata bem, que eu falei para vocês, do trecho da história. Eles escolheram contar, claro, seus altos e baixos e tal, mas essa perseguição, tanto que o nome do filme é Estados Unidos versus Billie Holiday, porque eles escolheram contar esse pedaço da história, que foi mais pro fim da vida dela, até a morte dela, dessa perseguição dos Estados Unidos por uma mulher que tentou denunciar e não conseguia não falar sobre o que estava acontecendo com as outras pessoas como ela, com os negros dos Estados Unidos. Então, é um filme muito bom, traz as músicas da Billie Holiday, mas principalmente esse lado, essa vida dela, né, com todas as seus momentos conturbados e seus momentos de dor, e mostra realmente a força que ela tinha. Quem interpreta a Billie Holiday é a Andra Day, que é uma cantora. Ela já tinha feito uma das músicas do filme Selma, que conta a marcha de Selma até Montgomery, do Martin Luther King. E ela, nesse filme, ela atua, ela é protagonista, e ela trabalha muito bem. Ela tá com a voz muito parecida com a da Billie Holiday, que é diferente da voz dela, então teve todo um trabalho né, não foi dublada a Billie Holiday, ela cantou as músicas efetivamente. Então é um filme que vale muito a pena. É interessante também essas cinebiografias, porque elas vão mostrando pra gente outras pessoas, outros lados, como eu comentei da Anísia da Silveira, ou do próprio Cazuza, que a gente não conhecia. Por exemplo, o filme Dois Filhos de Francisco, o filme nacional Dois Filhos de Francisco. Eu não conhecia aquela história. E eu achei uma história incrível. O filme foi muito bem contado, ele é muito bem dirigido, a forma como a história é conduzida não é piegas, ela é escrita de uma forma muito, muito poética, assim, muito bonita mesmo.
Claro, como eu disse, é uma história fictícia a partir de aspectos que o diretor, o roteirista entenderam relevante de mostrar. É a história do Zezé de Camargo e do Luciano, mas contado, se fosse, assim, qualquer outra história de qualquer outro lugar do mundo, a gente ia achar legal, porque, às vezes, isso que eu falei, a gente vê que é filme brasileiro, a gente tem um certo preconceito, não dá para ter, tem muito filme bom, e esse filme realmente é um filme muito legal, e conta uma história nossa, de pessoas nossas que estão aí ainda cantando, fazendo sucesso, e mostra essa superação, né? Todas essas histórias, elas são contadas, só um adendo aqui, como a jornada do herói. Naquele episódio que eu fiz com o Virgílio, uns episódios atrás, quem perdeu, quiser saber mais sobre a jornada do herói, como é que elas são trazidas para o cinema, todos esses filmes que eu estou citando, elas trazem a sua jornada do herói. Então, eles sempre mostram o lado B ali da pessoa, o lado down, o lado ruim, o lado difícil, e vão mostrando como essa pessoa foi superando, as pessoas que foram auxiliando, todas as dificuldades que ela teve, até um eventual fim em que ela, tipo, ou faz as pazes com a própria vida, ou ela tem uma superação. Então, o filme, o Rocketman, acaba quando ele tá começando, digamos, ele melhorou, digamos, aquilo tudo. A Billie Holiday já acaba com a morte dela, mas sempre tem essa jornada do herói, essa travessia. Não necessariamente ela vai acabar em vida e não necessariamente ela vai acabar bem. Inclusive, porque são pessoas que, muitas biografias, são pessoas que já morreram. Às vezes não mostra a morte. Por exemplo, o filme do Cazuza, ele acaba antes dele morrer. Porque tem umas histórias que a gente já sabe, né, o que vai acontecer, ou aparece aquelas letrinhas, aquele textinho no final, que fala o que aconteceu com os personagens, bota fotos das pessoas reais, o que eu acho muito legal. Caminhando mais para o final aqui, para não cansar vocês também, eu quero falar de alguns filmes que os atores ganharam Oscar também, além do Rami Malek do Bohemian Rhapsody e da Reese Witherspoon, Johnny June, a Edith Piaf, né? E a Marion Cotillard também ganhou Oscar por fazer a Piaf. Ela tá irreconhecível, a maquiagem dela ficou muito, muito legal. Também dubla, a voz original é da Edith Piaf, e ela era uma pessoa muito sofrida. A Piaf é uma mulher muito sofrida. Então, o filme mostra muito esse sofrimento, que a gente percebe pelas letras e pelas músicas dela, né? Essa dor intrínseca. É um filme muito bonito também. A Marion Cotillard despontou, explodiu depois desse filme, que vale a pena. Assim como o Ray, né, do Ray Charles, o filme do Jamie Foxx, que ele também ganhou Oscar, e nesse filme ele é muito bonita, as cenas vão contando, esse filme conta um pouco diferente, porque ele vai mostrando a turnê que ele está fazendo, né, e vai voltando para alguns momentos do passado dele, então ele vai fazendo ele vai, coloca um pouco do passado, um pouco do presente, assim, e também vai entrando as músicas, esses filmes sempre de músicos, né, se a música não faz parte da narrativa como musical, como do Rocketman, por exemplo, as músicas entram em algum momento, porque elas são parte de quem aquelas pessoas foram. Então, são dois filmes muito incríveis também, a Piaf e o Ray. Comentar para vocês rapidinho aqui do Dreamgirls. O Dreamgirls é um filme que não é necessariamente dito que é sobre as Supremas, mas tem muita informação que diz que é. Então, seria assim, uma ficção baseada em fatos reais, que eles não dizem que em fatos reais. É um filme totalmente musicado, do Motown ali, e a Jennifer Hudson ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, porque esse filme elas cantam, com a Beyoncé também, e elas efetivamente cantam. O Jamie Foxx também faz parte desse filme, o Ed Murphy. Então é um filme bem legal, é um drama, tá, gente? Dreamgirls é um drama, apesar de ser um musical, como eu comentei no episódio de musicais com a Liz. Não é porque é musical que é feliz, alegre e contente, né? Atualmente existem musicais de terror, existem musicais de drama, existem musicais de comédia, e o Dreamgirls é um filme mais para drama. Na verdade, sempre que você conta um aspecto da vida real da pessoa, vai ter um momento de drama. Porque é uma vida, né? Tem seus momentos altos e baixos. Então, a gente vai passar por isso na jornada do herói e na jornada desses personagens. E para encerrar aqui, tem outros, sim, o filme da Judy Garland, que a Renée Zellweger ganhou Oscar esse ano, que eu não assisti ainda. Tem alguns outros filmes muito legais, tem o filme do Bob Dylan, Pocket Blanchett, tem alguns filmes muito legais de cinebiografia que eu ainda não vi. Tem o 8 Mile, do Eminem, que é um filme que fez muito sucesso na época, a música ganhou Oscar, eu lembro que esse filme passava bastante. O filme do Chorão, que também é um pouco mais para documentário, mas assim, tem muitos filmes cinebiográficos de músicos e de pessoas que não foram músicos, né? Como a Nise, como a Abby. Tem alguns filmes inspirados em pessoas reais, que seria uma espécie de cinebiografia, como As Estrelas Além do Tempo,
que é um filme que conta a história das 3 mulheres negras que ajudaram o homem a ir para a Lua. Elas eram físicas, elas eram engenheiras, e a história ficou selada na NASA até 2000 mais de 2010, foi quando o filme foi feito. Por quê? Porque ninguém sabia que elas tiveram uma participação tão ativa nesse momento histórico. Imagina, eles selaram os registros para ninguém saber, e agora, 2000 e pouco, que isso apareceu. Então, é muito interessante como essas histórias estão sendo redescobertas e contadas por outros pontos de vista, por mulheres, por pessoas negras, por minorias e pessoas que não tinham a voz, ou que não podiam contar essas histórias porque elas não tinham espaço. Então, hoje a gente está vendo muitas histórias em que as protagonistas não são os típicos homens brancos de antigamente, ou as mocinhas bobinhas. A gente está vendo personagens muito interessantes e bem construídos, porque novas pessoas que não tinham voz, estão tendo voz para produzir, para dirigir e para escrever cinema, o que é incrível. Nesse eu também destaco o Castelo, esses 3 filmes estão no meu livro, tá? Estrelas Além do Tempo, Castelo de Vidro e o Zoológico de Varsóvia. O Castelo de Vidro é uma história real também, baseado num livro que a moça escreveu sobre a vida dela. É muito bonito esse filme, com a Brie Larson, nossa Capitã Marvel, né? Ela conta a história, os pais dela eram bem andarilhos, assim, e depois viraram meio que sem teto. A mãe era artista, o pai era alcoólatra, e a relação dela com a família, e ela contando do presente para o passado, né, mostrando o que aconteceu. É uma história, não é uma cinebiografia, mas é uma história baseada na vida real da mulher lá que escreveu o livro que virou o filme, que é a Brie Larson, interpretada pela Brie Larson. E o Zoológico de Varsóvia também é uma espécie de cinebiografia, porque conta a história real do casal, que tinha um zoológico em Varsóvia durante a Segunda Guerra Mundial, e que no começo começou escondendo os judeus, e depois serviu como um espaço para os judeus transitarem e fugirem dali. Então, é um filme muito forte com a Jessica Chastain, que eu já citei ela em alguns episódios, e vou citar sempre, porque é uma das minhas atrizes atuais favoritas. Ela é muito forte, e ela sempre interpreta mulheres muito fortes. E esse filme também é uma espécie de cinebiografia, porque conta a história real desse casal. Então, existem essas coisas de cinebiografias musicais, ou basear em fatos reais, de pessoas reais, que às vezes vêm de livros, às vezes não, mas são sempre histórias que nos engrandecem de alguma forma e nos mostram que o ser humano é incrível, que o ser humano é capaz de coisas lindas, e assim, no fim das contas são sempre histórias que nos inspiram. Para terminar esse programa de hoje sobre cinebiografias, eu quero que vocês me mandem depois quais faltaram, quais vocês gostaram mais, quais vocês acham que merecem um episódio especial sobre eles. Eu quero falar da biografia do Cole Porter. O Cole Porter foi um cantor que viveu em Paris naquela época, né, aquele auge. O Meia Noite em Paris, aquele filme do Woody Allen, que menos tem cara de Woody Allen, que é muito legal, que ele vai, a Rachel McAdams e já lembro o nome dele, eles vão para Paris passar umas férias, e ele acaba toda noite, meia-noite, ele volta no tempo para a virada do século, ali anos 20 e tal, e ele conhece várias pessoas da época. Então é um filme muito legal, com certeza eu falarei dele aqui novamente. É legal de ver o filme, depois dar uma lidinha sobre as pessoas reais e voltar para o filme. É o Owen Wilson que faz. Porque tem muitas personalidades, tem o Hemingway, tem o Fitzgerald, tem o Cole Porter, a Linda Porter, tem Salvador Dalí, a Gertrude Stein. É muito legal esse filme. E mostra um pouquinho o Cole Porter ali. O Cole Porter e a Linda Porter, o Cole Porter era homossexual, mas ele era casado com a Linda e era apaixonado pela Linda, e ela viveu com ele muito, muito tempo. E o filme do Cole Porter é um musical, e começa, ele já morreu, e ele está vendo a vida dele no teatro, os momentos da vida dele, as pessoas que passaram pela vida dele. É um filme muito bonito, é um filme muito bem contado, emocionante, a história é muito legal, e não é um filme tão falado. Então, eu quero terminar falando para vocês: assistam o filme do Cole Porter, porque ele é muito legal, e esses filmes sempre nos transportam para eras, para lugares, e nos mostram que mesmo as pessoas mais incríveis e pessoas que ficaram para a história também tiveram seus altos e baixos, também tiveram o coração partido, também tiveram gente que passou a perna nelas, e quedas, e levantaram, mas sempre foram fiéis a elas mesmas, e tiveram aquela meia dúzia de gente ali do lado, apoiando e acompanhando. Então, ficam aí minhas dicas sobre cinebiografias, ficam os meus comentários, curiosidades e bastidores. Todos esses filmes, ou quase todos, concorrem também ao Oscar de figurino, de produção de arte, porque ele, principalmente os de época, né, trabalha com questão do cabelo, do cenário, da maquiagem. A Marion Cotillard está transformada, então, assim, é muito legal da gente ver também todo esse aspecto
que ajuda o ator a compor aquela pessoa. E eu não sei dizer, isso tem que perguntar para quem é ator, mas eu não sei dizer se é mais fácil interpretar alguém que está morto ou que está vivo, porque está viva a pessoa está ali, né? Vendo ela mesma ser representada. Então, ficam aí minhas dicas. Eu vou revisar aqui todos os filmes que eu falei. Johnny and June, Elis Regina, Hebe, Cazuza, Nízia da Silveira, Dois Filhos de Francisco, Estrelas Além do Tempo, Castelo de Vidro, O Zoológico de Varsóvia, Rocketman, O Rei do Show, Estados Unidos versus Billie Holiday, Bohemian Rhapsody, Piaf, Ray, Dreamgirls e Cole Porter. Obrigada, pessoal, por ter ficado até aqui. Obrigada pelos comentários, pelo apoio, pelo carinho de sempre. Estamos juntos em mais uma semana falando de cinema, falando de arte. Fiquem ligados que os próximos episódios estão sendo preparados com muito, muito carinho. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo grande a todos.